Paulo Sérgio de Macedo, mais conhecido como Paulo Sérgio, nasceu em Alegre, 10 de março de 1944, no Espírito Santo. Foi um cantor, compositor e ator brasileiro, considerado um dos maiores artistas da música romântica do país. O cantor e compositor capixaba iniciou sua carreira em 1968, no Rio de Janeiro, lançando um compacto com sucesso, Última Canção. O disco obteve sucesso imediato e vendeu 60 mil cópias em apenas 3 semanas, transformando seu intérprete num fenômeno de vendas. A despeito da curta carreira, Paulo Sérgio nunca obteve fracassos. Primeiro filho do alfaiate Carlos Bitts de Macedo e de Hilda Paula de Macedo, se não tivesse manifestado desde cedo o intento de tornar-se músico, talvez teria se realizado como alfaiate. Haja vista que, aos 10 anos, frequentava a alfaiataria do pai, aprendendo os primeiros segredos da agulha e da tesoura. Porém, a veia artística já se desenhava cedo. Paulo Sérgio, ao chegar no Rio de Janeiro, para onde a família se mudara em meados dos anos 50, a trajetória do menino Paulo Sérgio ganhou uma nova conotação. Aos 15 anos, foi trabalhar em uma loja no bairro de Bom Sucesso. Coincidência ou não, era uma loja de discos e eletrodomésticos, chamada Casas Rei da Voz. Como tocava bem violão, logo os amigos o incentivaram e Paulo Sérgio começou a mostrar suas composições. Os anos 60 sacudiram a juventude e Paulo Sérgio fez seu batismo no programa Hoje é Dia de Rock, comandado por Jair de Taumaturgo. Em 1966, no filme Na Onda do Iê, Paulo Sérgio aparece como calouro do apresentador Chacrinha, cantando a canção Sentimental Demais, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia. Em 1967, uma nova e grande oportunidade de Paulo Sérgio surgiu, quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Caravelle, do empresário Renato Gaetani. Paulo acompanhou o amigo ao violão, que infelizmente não teve sorte. Porém, durante o teste, Álvaro Menezes, integrante do conjunto Os Selvagens e que era responsável por descobrir novos talentos da Jovem Guarda para a Caravelle, constatou que Paulo Sérgio também cantava e manifestou interesse em ouvir algumas de suas composições. Paulo Sérgio tornou-se muito amigo de Álvaro, a quem pedia conselhos sobre os mais diversos assuntos. Após alguns dias, Paulo Sérgio gravou um compacto simples que continha as músicas Benzinho e Lagartinha. Entretanto, a sua afirmação definitiva deve-se com o lançamento em 1968 do primeiro disco, denominado Paulo Sérgio Volume 1, que, alavancado pelo grande sucesso Última Canção, vendeu mais de 800 mil cópias. Paralelo ao sucesso meteórico de Paulo Sérgio, surgiu a acusação de que ele era um imitador do cantor Roberto Carlos, então ídolo incontestável da juventude, dada a semelhança do seu timbre vocal. Como contrapartida, naquele mesmo ano, Roberto Carlos lançaria o álbum O Inimitável,
ainda em 1968. Paulo Sérgio se defende sobre as acusações de mero imitador, admitindo ser fã de Roberto, que estava somente buscando seu lugar no cenário musical brasileiro e que seu timbre de voz era parecido com o de Roberto Carlos. Era apenas uma simples coincidência. Já no final da década de 1960, com o fim do movimento Jovem Guarda, foi contratado exclusivo por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Do sucesso inicial advieram propostas para Paulo Sérgio ingressar numa grande gravadora. Em 1972, este assinaria um vultoso contrato com a Copacabana, ao qual, em razão das cifras envolvidas, foi considerado o maior acontecimento artístico daquele ano. Por conta disso, muda-se definitivamente para São Paulo, terra que ele adotou como sua. Pelo selo Beverly, Paulo Sérgio lançaria ao todo 8 álbuns. Em 1972, Paulo se casa em segredo com Raquel Teles Eugênio. Seguiram-se os sucessos Desiludido, Agora Quem Parte Sou Eu, Índia, Máquinas Humanas, Minhas Qualidades, Meus Defeitos, entre outros. Em 1974, nasce seu primeiro filho, Rodrigo, e em 1975, Paulo Sérgio estoura com seu sucesso Quero Ver Você Feliz, composta especialmente por conta do nascimento da criança. Dia 27 de julho de 1980, Paulo tem uma gravação agendada nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, no programa Hora do Bolinha, do apresentador Edson Cury. Paulo canta 2 músicas de seu recente trabalho e sai do palco discretamente. Na saída do Teatro Bandeirantes aconteceu um incidente que fora o pedestal para culminar em sua morte. Uma mulher, se dizendo fã do cantor, começa a xingar Paulo Sérgio e hostilizá-lo. Paulo procura ignorar o fato, afinal ele ainda teria mais 2 apresentações. Ao arrancar com seu Camaro de cor gelo, a mulher, ainda disposta a atormentá-lo, joga uma pedra que quebra o para-brisas do seu carro. Já muito nervoso, Paulo sai do carro para avaliar o prejuízo, até ser convencido por seus acompanhantes a esquecer o ocorrido e partir para as apresentações. É quando Paulo começa a se queixar de dores de cabeça, mas prefere não ir ao médico. Pede a seu secretário que providencie analgésicos, toma 2 de uma só vez e parte para a primeira apresentação. Paulo, ao cantar a 5ª música, pede desculpas ao público e diz estar se sentindo mal, com fortes dores de cabeça, e que por isso irá se retirar do palco, mas que pretende terminar aquela apresentação numa próxima oportunidade. Aquela promessa jamais seria cumprida. Paulo já cai desmaiado e é levado às pressas até o já extinto Hospital Piratininga, na estrada de Itapecerica, zona sul de São Paulo. É encaminhado para o Hospital São Paulo, na região do Ibirapuera. Lá entra em coma profundo. Os médicos dizem que somente um milagre poderia salvar sua vida. Na tarde de terça-feira, 24 de julho de 1980, as condições clínicas de Paulo Sérgio se agravaram ainda mais e os médicos constataram morte cerebral. Entre os aparelhos mantém sua respiração
e naquele momento sua morte seria apenas uma questão de horas. Às 20h30 chega ao fim sua agonia. Paulo Sérgio está morto. O cantor tinha 36 anos, estava no auge do sucesso. O seu corpo foi levado para o cemitério da Vila Mariana, em São Paulo, e foi velado à madrugada e à manhã de quarta-feira. No velório em São Paulo, artistas como Valdirene, Marcos Roberto, Celso Ricardi, Cláudio Fontana, Gerry Adriane, Benito de Paula, entre outros. No final da manhã de quarta-feira, 30 de julho de 1980, seu corpo foi levado para o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a pedido de seus pais, que residiam naquela cidade. Às 16h30, foi enterrado ao som de Última Canção, cantada pelas mais de 150 mil pessoas que acompanharam essa emocionante cerimônia. Em apenas 13 anos de carreira, Paulo Sérgio foi um cantor que nunca conheceu fracasso e não teve fase em decadência. Lançou 13 discos e algumas coletâneas, obtendo uma vendagem superior a 10 milhões de cópias em apenas 13 anos de carreira. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, ativar o sininho das notificações. Muito obrigado!